Essa palavra é penetrante. A palavra de Deus nunca volta vazia. O coração voltar com a vida, ela nasce e floresce. A palavra de Deus diz assim, Ezequiel capítulo 2. E ele me disse, filho do homem, põe-te sobre os teus pés e eu falarei contigo. Vou repetir. E ele me disse, filho do homem, põe-te sobre os teus pés e eu falarei contigo. Pode se sentar? Amém. Meus irmãos, a palavra bem clara. E ele me disse, palavra do Senhor, se põe de pé, pois eu vou falar contigo. Ele fala isso com um profeta, que vem de uma família sacerdotal. Seu pai é sacerdote. Posteriormente, ele também seria sacerdote por dinastia. Mas imprevistos acontecem, situações acontecem. Ezequiel, ele é tirado de Israel à força. O povo tinha desobedecido a Deus, tinha se rebeliado contra Deus. Pecado como Senhor. E Deus ele avisou através dos profetas. Um dos profetas vai ser o profeta Jeremias. Ele levou por diversas vezes para que o povo se arrependesse, para que o povo corrigisse a sua rota, para que o povo ficasse em comunhão com Deus. Mas o povo, na verdade, ouviu o que Jeremias disse. Presta atenção. Mas ignorou a palavra de Deus. Isso é um pecado. Quantas vezes Deus fala conosco, Deus fala, está errado, não faça, isso não é do Senhor, não é mandamento. A gente ouve, sabe que é Deus que está falando, mas ignora o que Deus está falando. Isso é um pecado. A gente vive num mundo que todos, absolutamente, praticamente todos conhecem a verdade, mas ignora a verdade. E o povo estava assim, sabia, mas estava ignorando, porque queria continuar os prazeres da vida. Queria continuar fazendo o que desagradava a Deus, porque isso me dava prazer. Então, aquele povo parou de ter comunhão com Deus. O irmão que orava parou de orar. A irmã que jejuava parou de jejuar. E isso acabou fazendo eles ficando fracos, enfraquecidos na fé. E a palavra de Deus vai dizer que através da fraqueza deles, Nabucodonosor invadiu Israel, porque Israel não tinha mais direcionamento espiritual, não tinha mais visão espiritual. Nabucodonosor invadiu sem dó, sem pena, destruiu tudo, destruiu o templo do Senhor, a casa do Senhor, que Salomão tinha feito, levou consigo ouro, prata, bronze, todos os utensílios do templo, foi construído com tanto amor e dedicação, profanou o altar do Senhor e levou consigo profetas, Daniel, os meninos, Sadraque, Mesaque e Abednego e Ezequiel. Ezequiel é tirado à força da sua casa e levado para a Babilônia. Babilônia, na Bíblia, representa um lugar de abominação. Apocalipse 18 vai dizer que é antro de demônios, ou seja, habitação de demônios. É um lugar de corrupção, lugar de pecado pecaminoso, sistema maligno, sistema onde tudo é para o bem do próprio homem. Deus nunca é escutado. Parece nos dias de hoje. É também escrito em Gênesis capítulo 11, no qual o povo está construindo uma torre, chamada Torre de Babel. E eles tinham dois propósitos. O meu propósito é que essa torre chegasse até o céu. Ou seja, não há limite para a Babilônia. Não há limite para o diabo. O diabo, quando ele entra na vida de alguém, quando ele entra no lar cristão, ele destrói. Ele não chega mais para matar, mata de uma vez, não. Ele vai definhando, ele acaba, ele coloca no vício até a pessoa se definhar, se matar. Mas a palavra de Deus é vida.
liberta. A palavra de Deus é água viva para quem tem sede, é alimento para quem tem fome. Buscar enquanto se pode achar. Chegará o tempo que muitos buscarão e não acharão. Eis que estou à porta e bato. Deixe Deus entrar. Convida Jesus para entrar na sua vida, meu irmão. Jesus é educado. Ele bate a porta. Ele não chega arrombando a porta, não. Jesus entrar para se guardar no seu coração. E o outro propósito é que seus nomes seriam eternizados naquela porta. Isso significa egocêntrico, egocentrismo, orgulho, soberba. Satanás age assim. Eu não peço perdão para o meu irmão. Mexeu comigo, já era, acabou. Que história é essa? Que história é essa? Fala, Deus fala, tem que perdoar. Você tem que haver 7. Tem que se humilhar debaixo da mão poderosa do Senhor para ser exaltado. A gente vive num tempo onde os valores estão se invertidos. Se eu sou orgulhoso, eu sou uma pessoa de bem. Se eu sou uma pessoa soberba, eu sou uma pessoa de bem. Mas se eu não faço a comunhão, o apóstolo Paulo vai dizer: que adianta fazer todas as coisas boas se não tiver amor? De nada servir. Faça com amor. Esse profeta está na Babilônia, no rio, junto ao rio Quebar. E Deus vai falar para ele: se põe de pé, pois eu vou falar contigo. Não sei como você chegou aqui hoje essa noite. Pode ser que você chegou abatido, esquecido, com as pressões da vida. A mente está do outro lado, pensando em outras coisas. O corpo está aqui, mas a mente está lá fora. Quem olha vê você, mas não sabe o que você está passando. Pode ser que fisicamente você esteja aqui, mas o seu espírito está flutuando. E a palavra de Deus aqui é: se põe de pé, Ezequiel, pois eu vou falar contigo. Se põe de pé. Ainda não é o fim, ainda não acabou. Se você está aqui é porque Deus tem uma oportunidade. A palavra de Deus nunca volta vazia. Você não chegou aqui por acaso, não, meu irmão. Você não chegou aqui porque alguém te fez um convite, porque é mais um dia na mesma passagem. Eu não estou aqui por acaso, porque eu decidi ir, não. É porque Deus tinha um encontro marcado com você, pela palavra. Se põe de pé. Deus não te fez para quebrar na Babilônia. Deus não te fez para ficar prostrado na Babilônia, no sistema falido, no sistema que investe nas coisas do inimigo, que investe nas coisas erradas, nas drogas, na jogatina. Deus não nos fez para definhar. Você tem um nome. Deus te deu um nome. Dentro da sua mãe você já tinha um nome. Você já tinha um sobrenome. A gente não é algo por acaso, não. A gente não veio aqui por causa do acaso. A gente tem uma história. Deus tem uma história na sua vida. Babilônia cai. Apocalipse 18 vai dizer que Babilônia caiu. Mas aqueles que permanecem no Senhor são como os montes de Sião. Suporte as pressões da vida. Suporte as adversidades. Pensamentos malignos. Repreenda em nome de Senhor Jesus. Tem momentos da nossa vida que a gente... Aconteceu isso comigo, acontece com todo mundo, todos nós. Às vezes você ouve a palavra de Deus. Você vem aqui e está ouvindo a palavra de Deus. Pastor Paulo, você vai crescer. Você é um vencedor. Você precisa entender o que Deus tem na sua vida, o propósito de Deus, o propósito de tudo aquilo que te move. Aí quando você chega para dormir, no travesseiro, você vê que a realidade
O Espírito Santo fala. Intimidade. Coloque óleo na engrenagem. A engrenagem do motor ela precisa de lubrificação. Lubrificação, no espiritual aqui, oração, jejum. É tão difícil orar. O pastor meu, eu tive que fazer para orar e conversar com Deus. Assim como você conversa com o seu melhor amigo, você tem que conversar com Deus. Orar não é gritar. Orar não é todo mundo ouvir o que você está falando. Orar é você está caminhando com Deus e falando, Deus me perdoa. Perdoa minhas falhas. Muitas vezes eu tenho perdido palavras, palavrões. Me ajuda a ser um mundo melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Me dê direcionamento para a sua vida. Me ajude a ser menos sistemático. Me ajude a me expressar sempre menos ignorante. Me ajude a ser uma pessoa mais humilde. Porque a gente é cheio de defeitos, meu irmão. Todos nós aqui temos defeitos. Não tem defeito, eu sou sistemático. Não gosto de ser voluntariado. E mesmo assim eu peço para Deus, tira isso de mim, tira a raiva. Que eu possa ajudar meu irmão, que eu possa dar um abraço pro meu irmão quando ele precisar. Às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu posso ajudar com uma palavra. Me dê discernimento. Me ajuda, isso é oração. A conversar com Deus. Faça Deus o seu melhor amigo. Faça do Espírito Santo o seu consolador. Faça o Espírito Santo o seu advogado pessoal. Quando vier a injustiça, ele te defende. Não quer atacar com sua própria mão. Deus diz mesmo com força, Deus com violência. A injustiça nunca fica de pé. A injustiça tem tempo para cair. Deus é justiça. Deus te ama. Se põe de pé, pois eu vou falar contigo. Babilônia cai, mas nós